simplesmente te exaltando e te engrandecendo. e te adorar. Mas nós sabemos que o segredo é primeiro te adorar, Jesus. Simplesmente diga para o Senhor, simplesmente te adorar. Sem importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Diga para o Senhor, simplesmente te adorar, Jesus. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Somente entrega a tua adoração primeiro ao Senhor. Entrega o teu louvor para Ele nessa noite, igreja. Dá lugar para o Senhor. Aleluia. Com os que estão por perto, que pode, Jesus, ser aqui. Dito és, Pai. Ou em um lugar secreto. Diga para o Senhor te adorar. E simplesmente te adorar, Jesus. Simplesmente te adorar. Só Ele é santo, igreja. Só Ele é digno de ser adorado. Então adore o Senhor. Simplesmente te adorar. E se você pode, levando as tuas mãos para o céu. Entrega a tua adoração para Ele. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Isso é maravilhoso, essa expansão. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Entrega o teu louvor para Ele, a tua adoração. Fale com o Senhor nessa noite, adorando a Ele. Se você pode, declarar que Ele é santo nessa noite. Tu és, Jesus, tu és santo. Só Ele é digno, igreja. Tenha prazer em adorar este Deus. Aquele que é único e verdadeiro nas nossas vidas. Aquele que tem poder para restaurar e mudar. Oh, aleluia. Tu és santo. Diga para o Senhor. Declare que Ele é amado. Recebe a nossa adoração. Simplesmente recebe a adoração da tua igreja. Abra os céus, Senhor, nessa noite. Aleluia. Os meus olhos são pra te olhar, o
te adorar. Receba a nossa adoração, Jesus, nessa noite. Receba a adoração da tua igreja que veio te buscar. Que o Senhor possa abrir o céu nessa noite e derramar, Senhor, mais uma vez a tua presença. Derramar mais uma vez o teu renovo, a tua unção. Derrama, Senhor, nessa noite mais uma vez o teu fortalecimento, Jesus. Esteja conosco mais uma vez nessa campanha. Esteja, Senhor, com esse teu filho, com essa tua filha. Que nós possamos, Jesus, estar de mãos dadas com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, meu Pai, sentir e presenciar a tua presença do nosso lado. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que pode ir além, que pode fazer. Tu és o Deus que está nessa campanha. Tu és o Deus que disse que se a gente não temer, e que se a gente crer em todo o tempo, que se a gente acreditar, Senhor, como o Senhor ali ensinou para Jairo, como o Senhor tem nos ensinado nessa campanha, a gente pode ver, Senhor. A gente pode ver os teus sinais. A gente pode ver os teus milagres. A gente pode ver, Senhor, e presenciar tuas mãos tocando na casa, tocando no lar, tocando em vidas, tocando em corações, Jesus. Que nessa noite não seja diferente, Pai. Mas nós abrimos o nosso coração e pedimos: fica conosco, derramando a tua graça, o teu poder e a tua unção no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus, igreja, e glorifique o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amados. Abre seus olhos, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Que vontade, tenha liberdade para adorar e exaltar este Deus Todo-Poderoso. Amém. Vou dar passando as oportunidades. Presbítero Júnior tem a oportunidade em nome de Jesus. Logo após a obreira Rayane, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com boa noite, a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Estamos aqui para bendizer e exaltar este Deus. Amém? Somente o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E a gente não pode fazer na casa do Senhor apenas mais um dia. A gente tem que fazer diferente a cada vez que a gente vem à casa do Senhor. A gente tem que fazer diferente em dar o nosso melhor. Fazer o melhor para o Senhor, porque Ele é merecedor, igreja. Deus é merecedor de toda honra e de toda glória. Amém? Eu vou deixar um versículo aqui. Quando nós sabemos hoje o segundo dia dessa campanha, não temas, crê somente. Às vezes no momento ali, Jairo, a filha dele, ele poderia ter duvidado e não ter recebido o milagre. Mas a palavra fala que Jairo creu e recebeu o milagre na filha dele. Quando Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente. Porque no coração dele ele creu. Se você crê em Deus, Ele vai fazer, igreja. Porque o que nos atrapalha às vezes de receber a bênção de Deus é a dúvida. Mas se eu tiver com o meu coração crendo e confiando, Deus é fiel para fazer. Amém? Vai dizer assim, Davi, igreja, um dia que ele estava assim passando por momentos difíceis, de dificuldade. Ele vai dizer assim no Salmo 130: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os teus ouvidos a minhas súplicas. Se observar-te, Senhor, iniquidades, que o Senhor subsistirá. Contigo, porém, está o perdão para os que o temam. Davi fala, igreja, aqui nesse versículo, ele não importa o lugar que você está. Ele diz que das profundezas ele clama a Deus, e Deus ouve. Ele diz: Senhor, escuta a minha voz, e o Senhor Deus escutou. Se nessa noite você acha que Deus não ouve a tua oração, igreja, clame a Ele. Se você precisa de uma bênção, necessita de um milagre, clama a Deus. E a gente sabe que quinto é o culto que é da família. Às vezes você tem um familiar necessitado de oração, de um clamor. Clame por ele nessa noite que você vai ver. Não importa onde você está, o que você está passando, o que você está vivendo. Não importa também o que lá do outro lado está passando. O nosso Deus pode estar longe do teu familiar, mas o nosso Deus, a palavra diz que Ele é onisciente e onipresente. Ele pode estar aqui e no outro lado ao mesmo tempo. Se você clamar do seu coração crendo, você vai receber, como diz essa campanha. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.
Saúdo os irmãos com boa noite, a paz do Senhor, amém? Assim mesmo, do jeito que vocês estão, feche seus olhos, adora o Senhor Jesus nessa noite, amém? Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calado para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum, em oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Faz brotar a flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque o nosso Deus é maior. Aleluia, Jesus. Declare nessa noite, igreja, que o nosso Deus é maior. Adora o Senhor Jesus nessa noite. Declara que Ele é maior na sua vida, que Ele é maior na sua casa, que Ele é maior na tua vida espiritual. Aleluia, Jesus. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum, em oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz do impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus vai fazer e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior.
essa oportunidade. Glória a Deus, amém, amados? Obreiro Isabel da oportunidade. Logo em seguida, o presbítero Reginaldo, evangelista Reginaldo, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com boa noite, a paz do Senhor. Quero deixar uma passagem que se encontra no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, que diz assim: Descansa no Senhor e espere nele, e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados daqueles que esperam no Senhor, e herdarão a terra aquele que espera no Senhor. Então que nessa noite nós possamos descansar no Senhor, entregar nas mãos do Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos, e descansar, porque Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele promete nas nossas vidas. Que nessa noite você entenda que o Senhor Jesus, Ele tudo pode, e Ele tudo pode fazer pela gente. O que não está ao nosso alcance, está ao alcance do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Igreja, é sempre maravilhoso estarmos na casa do nosso Deus. E eu tenho sempre isso no meu coração, que eu quero estar na casa do nosso Deus. E tenho para mim também que é o melhor lugar que hoje eu poderia escolher em estar na casa do nosso Deus, amém? Quero deixar uma palavra que se encontra em Tiago capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com a sua obra. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, quando nós viemos na casa de Deus, quando nós ouvimos falar de fazer uma campanha, você está usando a sua fé. Você está tendo a obra de vir, de buscar, de clamar, de glorificar esse Deus que pode tudo em nossas vidas. Então hoje, abre o coração. Muitas das vezes a gente fala: poxa, mas Deus conhece os meus pensamentos, Ele sabe o que eu preciso. Mas Ele está dizendo hoje: abra a tua boca, peça a Deus, busque aquilo que você almeja de coração, que você pode ter certeza que às vezes não pode ser no primeiro dia da campanha, no segundo, no terceiro, mas se você crer e perseverar, em nome do Senhor Jesus, você vai alcançar aquilo que você buscar, em nome de Jesus. E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, amados? Pega as vossas Bíblias nas mãos, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e abra comigo no livro de Daniel, amados. Livro de Daniel, capítulo 3 e versículo 4, amados. Livro de Daniel, capítulo 3 e versículo 4. Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.
Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Daniel capítulo 3, versículo 4. Pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Daniel capítulo 3, versículo 4. É uma continuação aí, amém? Vamos primeiro orar, falar com o Senhor. Você pode, curva a tua cabeça. Pede ao Senhor direção nessa noite, que Ele venha falar ao teu coração. Senhor, traga a revelação da Tua palavra nessa noite. Fala com cada um, Senhor, eis-nos aqui. Nesse segundo dia de campanha, nós pedimos ao Senhor, traga a revelação da Tua palavra. Fala aos nossos corações, no mais profundo, conforme o Senhor Deus quer, conforme o Senhor deseja falar com a Tua igreja. Eis-nos aqui, Jesus. Fala com o Teu povo nessa noite através desta palavra, que possamos entender, compreender, meu Pai, e colocar essa palavra em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, mas nós vamos começar do versículo 4. E vamos tentar abreviar, porque a palavra é bem grande, o texto, na verdade. No subtítulo do capítulo 3 diz assim: livrados os companheiros de Daniel na fornalha de fogo. Vai dizer assim, continuando lá no versículo 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pifaro, da harpa, de citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pifaro, da harpa, de citara, de saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus, acusando os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvistes o som da trombeta, de pifaro, da harpa, de citara, de saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostrarem e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrar e não adorar, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis aos meus deuses, nem adorarás a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pifaro, da citara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante
lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o seu aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumavam. Amém, amados? Para um minutinho aí, em nome de Jesus, para que você possa entender a palavra do Senhor. O texto é grande, a gente leu bastante, para que você entenda, porque o que o Senhor fez nesse dia foi grandioso. O que Deus fez naquele dia sobre o reinado de Nabucodonosor, e no meio daquele povo, tantos outros povos e nações, foi algo tremendo, e mostrando ali o que é ser adorador do Senhor, o quanto vale a pena buscar a presença do Senhor. Mas para que você entenda melhor, a Bíblia vai dizer que Israel vai passar por um reinado, e esse reinado agora está na mão de um homem chamado Nabucodonosor, a qual se encontra numa autoridade tremenda, e que ele, de uma hora para outra, ele se levanta. A Bíblia diz que ele tem um sonho, só para que você entenda melhor, e ele quer pessoas sábias do teu lado, ele quer pessoas com sabedoria trabalhando para o seu reinado. E de repente ele fica sabendo que há um povo ali que sabe, é um povo que tem um conhecimento, e de repente, diante desse sonho, ele vai encontrar, a Bíblia diz que ele quer alguém que traduza esse sonho. E no meio do seu reinado tem um homem chamado Daniel. Esse Daniel é judeu, ele é temente ao Senhor, ele é um cristão, ele é um homem que olhava para Deus. A Bíblia diz que somente Daniel, no reinado de Nabucodonosor, consegue traduzir o sonho do rei, e ele recebe as regalias. Deus honra ele sobre o reinado de Nabucodonosor. E esse rei Daniel tem 3 amigos muito bem conhecidos, que também é judeu, que são homens de Deus e temente ao Senhor. E Daniel fala para o rei: olha, eu quero meus 3 amigos também me ajudando. Eu quero os meus 3 amigos que possam estar me ajudando nessa caminhada, nessa missão que o rei me entregou. E a Bíblia diz que então o rei concede a ele. E esses homens, o rei chama eles de Sadraque, Mesaque e Abednego. Em todo o tempo eles andavam com Daniel, eles eram tementes ao Senhor, eles eram judeus, eles não entravam, a Bíblia diz, nas iguarias do reinado de Nabucodonosor. Eles não comiam das comidas que era consagrada a outros deuses. E a Bíblia diz que assim vivia Daniel trabalhando no reinado. Os seus 3 amigos tementes ao Senhor também estavam ali no palácio, mas em momento algum eles contaminavam com o reinado do rei Nabucodonosor. Um rei que só pregava outros deuses. Um rei que agora, de uma hora para outra, diz: ei, levanta uma imagem minha de ouro e coloca o povo e os seus criados para fazer essa imagem. E é levantada uma imagem imensa, segundo a palavra do Senhor diz. E naquele dia que está pronto, o rei diz: ei, vai ser inaugurado, e eu quero pessoas de nome, prefeitos, governadores. A Bíblia diz que pessoas de nomes se reuniram naquele lugar, chamou nações que estavam em volta, chamou cidades que estavam em volta. É como se fosse um enorme evento, um evento agora que Nabucodonosor convocou, porque esse reinado, ele era em destaque, igreja. Esse reinado, por onde falava, era respeitado, entre aspas, abaixo do Senhor Jesus. Mas porém aquele rei estava procurando estar acima de tudo, e deseja ser adorado agora. Ele levanta uma imagem, e o desejo dele é que os povos adoram. E naquele dia está lá Daniel. Naquele dia está, na verdade, os 3 amigos de Daniel servindo, ajudando naquele evento. E a Bíblia diz que naquele evento agora o rei chama aqueles que tocam instrumentos. O rei a prepara como se fosse, talvez como se fosse um altar, melhor dizendo, onde o rei ficava. E as pessoas que tocavam, os instrumentistas, ali ficaram. E foi anunciado em grande voz: ei, quando o rei disser para tocar a trombeta, trocar a gaita, trocar todos os instrumentos, ou qualquer outro tipo de som, todos os povos irão prostrar diante da minha imagem. Aquilo no coração de judeus, eles sabiam: ei, a gente só tem um Deus. É como se, para que você entenda melhor, eu gosto que os irmãos às vezes entram bem na palavra. É como se a gente é convocado para um evento lá na praça da cidade, e chega lá, é colocada uma estátua e que pede que toda a cidade
se prostra diante dessa imagem, de joelhos, e o adora. Para mim, para você, já começa a pesar no coração. Porque a gente aprendeu a não adorar outro Deus a não ser o Senhor. Já vem dos 10 mandamentos, já vem lá de trás, que é para adorar somente o Senhor. E da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abednego começa a ficar como se estivesse contra a parede. Peraí, prostrar e adorar a imagem. E lá vem o rei, porque ele sabia que tinha judeus no meio. O inimigo sabe como tentar afrontar a igreja do Senhor. O rei não deixa barato e diz assim: por acaso, se tiver alguém que não prostrar e adorar, nós temos a fornalha de fogo ardente, e quem não adorar a minha imagem será lançado nela. Essa fornalha, amados, não era algo como se fosse um fogãozinho que a gente conhece hoje, mas era um lugar separado, e naquele tempo, castigo era essa fornalha. É como se fosse um cômodo mais ou menos do tamanho desse salão, talvez maior, a Bíblia não dá destaque, mas pelos costumes daquele tempo, é um cômodo muito grande, mas que lá dentro somente há fogo que queima tudo que é lançado dentro daquela fornalha. Aquele era o castigo daquele tempo. E o rei começa a ameaçar: se alguém não prostrar e não adorar, vai ter de castigo a fornalha de fogo que a gente tem sobre o meu reinado. E a Bíblia diz que então o rei começa a ordenar, e começa a dizer: começa a tocar as trombetas. Sabe quando chega um momento que eu preciso colocar minha identidade à prova de cristão? Eu temo ao Senhor ou vou temer o inimigo? Sabe aquele momento que eu preciso fazer jus do tema dessa campanha e não temer, e somente crer sem olhar para aquilo que vai acontecer? O interessante é que o diabo, ele não deixa nada de surpresa. Ele já coloca e já deixou escancarado que o preço é adorar a imagem, que o preço é deixar de adorar o Senhor. Se não deixar de adorar o Senhor e adorar aquela imagem, será lançado na fornalha. Ou seja, então o coração já sabe, Sadraque e Mesaque já sabe do alto preço que pode pagar, mas no coração agora começa, as trombetas começam a tocar, e eu fico imaginando, oh glória, naquele momento, alguém do lado dele começa a prostrar, está tocando a trombeta, como um cristão, Sadraque, Mesaque e Abednego pensando: eu se encurvo ou não encurvo? E agora? Mas ele vem aquele sentimento: mas eu estou no meio da multidão, eu posso prostrar e ninguém me vê, eu posso prostrar para mim não ser morto na fornalha e ninguém vai ver, vai ser algo rápido. É isso que o inimigo trabalha. Todo este povo está me adorando. Ah, Jesus. Mas Deus sempre separa aqueles que estão disponíveis, sem olhar para a circunstância. Porque a Bíblia diz: enquanto o rei está enchendo os olhos, alguém chega correndo e diz: ó rei, tu vive eternamente. A lembrar-te, rei, que o Senhor deixou o decreto, que se por acaso tocar a trombeta, e se alguém não te adorar, o Senhor diz que ia lançar na fornalha de fogo. E o rei está ali concordando sim. E alguém diz: ei, rei, tem 3 judeus, oh glória, que está no meio do povo. O Senhor não viu, mas tem 3 judeus, e eles são 3 que foram separados lá dentro do reinado do Senhor. São 3 que trabalham dentro do teu palácio, ó rei. Sabe quando o inimigo quer afrontar mesmo? Ou seja, traz os destaques para o rei Nabucodonosor. São 3 homens que trabalham com o Senhor. E tem mais, rei: eles não se prostraram para te adorar. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o rei então olha e ele se enfurece, porque houve uma multidão adorando, mas 3 não adorou. E então aquele que dá o recado disse: e eles são Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei conhece, o rei sabe quem é eles. O rei sabe que lá dentro do palácio, eles o tempo todo andavam dentro da palavra do Senhor. O rei o conhece. Quem diz que o inimigo não te conhece? Quem diz que o inimigo não sabe da nossa vida que a gente tem com Deus? Na verdade, ele sabe todos os passos, ele sabe os momentos que você sai para orar. A Bíblia diz que o rei sabia que Daniel também orava 3 vezes por dia. Saía em certo tempo para ir para o teu quarto, falar com Deus. O rei sabe que Daniel tem um temor com o Senhor.
O rei sabe que estes 3 homens que não se prostraram, eles tinham temor na presença de Deus. E eu fico imaginando que o rei já deve estar imaginando, eles não querem adorar, porque eles adoram o único Deus, mas manda chamar eles. Sabe aquele momento que começa tudo pesar, e a gente começa a pensar, e o inimigo começa a colocar pressão e dizer assim: será que você tomou a decisão certa? Será que foi o melhor para ti? Para você entender melhor, quantas vezes você começou uma campanha, o inimigo olhou e falou, começou a apertar mais dentro da tua casa, começou a dificultar. Será que você tomou a decisão certa? Sabe aquele momento que o inimigo começa a afrontar e dizer: será que foi a decisão melhor para a tua vida? Porque todas as vezes que um filho de Deus, que um ser humano se levanta para tomar posição na presença do Senhor, o inferno se estremece, o diabo se sente afrontado. Todas as vezes que você decide sair da tua casa e vir buscar a presença do Senhor, o diabo se sente afrontado, e tudo que ele quer colocar, sabe o que é? É dúvida. Mas não existe dúvida diante de um Deus que não se confunde, de um Deus que tem poder para fazer todas as coisas. O inimigo quer colocar dúvida onde não cabe. Entende? Coloca no teu coração: sobre Deus não há dúvida, sobre o Senhor não tem talvez, Ele é Deus. Aleluia. Se você crê, glorifica o Senhor. Oh, meu Deus. Chama Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei. E o rei diz para eles: é verdade que vocês não prostraram para adorar a minha imagem? E eles dizem: sim, é verdade. E o rei então se coloca numa posição que vocês têm mais uma oportunidade. Assim diz o rei para eles. Nabucodonosor olha para eles e diz assim: vocês têm mais uma oportunidade, e eu vou mandar tocar os instrumentos. A trombeta vai tocar, e quando tocar, vocês prostram, e tudo ficará em paz. É como se o rei estivesse dizendo assim: eu não vou trazer em consideração o momento que você ainda permaneceu de pé, porque a gente sabe que o diabo quer se colocar num posicionamento de inimigo da igreja, da minha vida e da tua vida. Ele te vê levantar, estar forte, mas ele não para de lutar contra as nossas vidas. Ele volta mais uma vez para tentar encontrar que jeito que eu estou hoje, porque ontem eu bati o pé, eu estava assim confiante no Senhor, e ele teve que fugir, porque a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele teve que fugir, mas a Bíblia diz que ele volta. É como se está agora uma batalha espiritual para Sadraque, Mesaque e Abednego, de tal forma dizendo assim: eu vou te dar mais uma oportunidade. Sabe como o inimigo estivesse apertando eles e dizendo assim: ó, tem mais uma oportunidade, e você vai mostrar se vocês vão prostrar ou não. Prostra e adora a minha imagem, e tudo vai ficar em paz. Ou seja, e a gente, quando vai levando por tamanha insistência, a gente é perigoso. Nossa carne é perigosa. Quando vai passando os dias, porque tem um dia bom e também tem um dia mau, aí se torna perigoso. E o diabo sabe disso, que tem dias que ele encontra você lá em cima, atropelando ele, não dá tempo nem dele falar, e tu já passa pisando e repreendendo. Mas tem dias a gente está lá embaixo, porque é ser humano. Mas a Bíblia diz que em cima ou estando lá embaixo é o nosso lado físico, porque o espiritual nunca mudou quem Deus é na nossa vida. Que ainda que a gente tenha aquele sentimento do dia mal, eu estou fraco, pastor, não está fácil, eu estou na batalha. Se eu ainda estou com meu coração em Deus, sabe o que Paulo diz? Que quando estamos fracos é que estamos fortes. Oh glória! Você consegue entender? Que no físico a gente está lá em cima, tem dia que está lá embaixo, tem dia que está mais difícil, tem dia que pesa mais, tem dias que a gente levanta, e a gente costuma dizer: levantei com o pé direito, estou marchando hoje, pastor. Mas tem dia que dá uma vontade de nem ir para o culto. O que muda é o peso no físico, mas nunca mudou quem é o nosso Deus. A Bíblia não diz que tem dias que o Senhor levanta mal. Não, a gente levanta mal.
mas o Senhor permanece. E Hebreus vai dizer: ei, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre na nossa vida. Aleluias. O inimigo tenta mais uma vez, diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, toca as trombetas e vocês têm mais uma oportunidade. Mas a Bíblia diz, amados, que toca as trombetas, toca os instrumentos. E sabe como que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam perto do rei? Da mesma forma, de pé, porque eles aprenderam, carrega uma essência, carrega princípios bíblicos, que ele só prostra diante de um Deus que é Deus. Mas tem ameaça, pastor, mas eles têm confiança. Mas tem levante do inimigo? Sim, tem. Mas Sadraque e Mesaque têm no coração um temor, e eles colocam ali, amados, como se fosse no dia de hoje, não temendo e somente crendo, acreditando. Está tocando os instrumentos, a trombeta está tocando, o rei está de olho neles, o inimigo está de olho neles, e ele está de pé. Oh glória, oh aleluias. Às vezes você está pensando que o inimigo quer tirar muitas coisas da tua vida. O que ele quer tirar, na verdade, é a tua adoração. Porque se ele tirar a tua adoração, ele tira o teu Deus da tua vida. Na verdade, corrigindo, ele tira você da presença do Senhor. Porque Deus sempre permanece no mesmo lugar, de braços abertos, como um pai que ama o filho. Se ele conseguir tirar a nossa adoração, a gente se afasta daquele que é adorado. O inimigo está de olho neles, está olhando para eles, e eles permanecem de pé. Quantas vezes o inimigo está olhando e esperando você cair, esperando você parar de adorar? Quantas vezes o inimigo tem falado para ti: ei, não precisa estar sempre na campanha, não precisa estar sempre adorando, não precisa ficar indo para a igreja, não. Porque hoje nós estamos vivendo um evangelho, entre aspas, atualizado. E a gente até vê na internet pessoas dizer que é crente, mas é desigrejado. Usaram até esse nome. O diabo, ele é astuto, amados. Esse dia eu até vi uma pessoa de nome, e ele se intitula cristão, mas ele diz que o templo é na casa dele, que quando ele abre a porta da casa dele, que é a casa do Senhor. Sim. Mas e quando o Senhor nos manda congregar-vos, estais reunidos, estais na casa do Pai, buscai? Ou seja, estão atualizando. O inimigo, ele é tão astuto, porque nós muitas vezes confundimos. O diabo, ele é derrotado, mas bobo ele não é. E às vezes a gente se enganamos, achamos que é bobo. Não, ele é derrotado, não tem mais direito de perdão para o Senhor, como era um anjo. Mas ele é derrotado, mas bobo não é. E ele está colocando isso. Está vindo um evangelho atualizado, está vindo um evangelho todo maquiadinho, que pode ser assim, assim, sabe? E se fosse naquele tempo, Sadraque, Mesaque e Abednego fosse levantado um evangelho como estão aparecendo aí, sabe o que era a primeira coisa? Ninguém está vendo, vamos prostrar porque estamos correndo o risco. Vamos prostrar porque ninguém está vendo. Mas o principal está olhando de cima, que não perde nenhum segundo da nossa vida. Tudo que o inimigo queria naquele dia: prostra e deixa de adorar o Senhor. Mas eles dizem: não, eu não vou parar de adorar o único Deus vivo que a gente aprendeu a adorar. Eu não vou desistir da minha caminhada. E eles adoram o único Deus. O rei Nabucodonosor está ameaçando, mas eles não param de adorar. Toca as trombetas mais uma vez, e eles permanecem de pé. Aleluia. E quando o rei olha, eles vão dizer assim para o rei: oh glória. Versículo 16. Olha aí para você entender melhor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas no versículo 18, ó glória, ó crente raiz aí, igreja, ó: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Diga glória a Deus. Glorifica o santo nome do Senhor com as palmas. Oh glória. Eles olham para o rei e dizem: rei, quanto a isso a gente não necessita de responder.
Porque o rei Nabucodonosor disse para eles: se vocês não prostrar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Aleluias. Vocês vão ser jogados lá. E qual é o Deus que vai livrar das minhas mãos? O inimigo afronta, amados. Muitas das vezes o inimigo vai te mandar procurar cadê o teu Deus. Mas muitas das vezes a gente passa situações que até a nossa carne fala: cadê o Senhor na minha vida? Por que está assim, pastor? Por que está assim? Por que aconteceu isso? Por que permitiu isso, pastor? Cadê o Senhor? Quantas vezes nós já passamos por isso? Por falta de sabedoria, porque procuramos cadê Deus? Ou por fraqueza, e dizemos: cadê o Senhor que eu aceitei, pastor? Cadê o Senhor que eu tenho buscado? Cadê Jesus que eu tenho adorado? Aleluias. O rei está dizendo para eles: qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Mas eles têm a palavra no coração, e eles olham e dizem: quanto a isso, não necessitamos te responder, mas fique sabendo, se Ele nos quiser livrar, Ele vai nos guardar dentro daquela fornalha. Em outras palavras, Ele vai entrar lá, Ele vai dar livramento, e o Senhor verá que o Senhor é Deus. Aí eles olham e dizem assim: mas porém, se Ele não quiser livrar, porque eles entendem a divindade de Deus. Pastor, por que o senhor está destacando isso? Porque a gente aprendeu que Deus é Deus só fazendo. A gente aprendeu muitas das vezes que Ele é Deus só se fizer na minha vida. Mas a Bíblia diz que Ele é Deus de qualquer forma, e que se Ele falar sim para mim, Ele é Deus. Se Ele falar não, Ele é Deus do mesmo jeito. Mas Deus é tão maravilhoso que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é isso? Deus dizendo sim para ti, dizendo não, dizendo está no tempo e não está no tempo de acontecer. Toda forma será bênção na minha vida. Sadraque, Mesaque olha para eles, Abednego olha para o rei e diz: porém, se ele não quiser livrar, que o Senhor fique sabendo. Em outras palavras, está dizendo assim: ó, a gente vai partir dessa, mas que fique o legado sabendo que a gente morreu, mas a gente não adorou outros deuses a não ser o Senhor dos exércitos. Sabe o que é isso? Temor no coração, olhando para o inimigo e dizendo: eu não vou parar, eu vou permanecer sem temer, sem olhar para a circunstância, eu adorarei ao Senhor. Sabe o que eu estava dizendo? Era no mesmo momento que Jesus ensinou para Jairo: Jairo, vem, para de dar ouvido ao inimigo, não temas, crê somente, mas tem fornalha de fogo. Mas Jesus está dizendo: somente crê, somente acredita. O rei Nabucodonosor então diz para ele assim: ó, manda os outros céus acender as fornalhas 7 vezes mais do que é acostumado. Tem uma tamanha ira sobre Nabucodonosor, e ele diz: manda acender as fornalhas 7 vezes mais do que já era de costumes, e leva esses homens e lança eles na fornalha. Oh, aleluias. Eu fico imaginando eles sendo carregados e tendo a certeza que eles vão ser lançados na fornalha. Tem que ser crente, amados. Não, vou melhor dizer, tem que haver um temor de Deus no coração, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer crente. Ele sabe, ele veio do céu, amados, e até ele é crente. A Bíblia diz que ele crê, ele sabe das coisas do Senhor, ele conhece melhor do que a gente. O que tem que haver, ele é temor, que é o que Jesus falou para Jairo: não temas. E não temer é não ter medo. Não tenha medo, Jairo, somente crê. Eu fico imaginando ele sendo carregado e sabendo: não tem escape agora. Eu fico imaginando, porque quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente fica imaginando as coisas acontecer, e a nossa cabeça trabalha disparadamente. Vai dizer que não passou no coração: será que como vai queimar esse fogo? Será que eu vou demorar muito para parar de respirar diante desse fogo? Será que eu vou sofrer muito sendo queimado? Porque passa na nossa cabeça. Se eu estiver errado, me corrige. A gente já fica pensando. E ele está sendo carregado, e em todo o tempo eles não cessam, eles não voltam atrás. A Bíblia diz que está voltando, estão subindo eles. Pelo costume daquele tempo, são levados até no alto daquela fornalha.
é muito quente. A Bíblia diz que não dava para chegar muito perto daquela fornalha. Oh, aleluia. E além disso, o rei disse: acende 7 vezes mais, coloca mais fogo, é para queimar mais rápido. Oh Senhor, a ameaça é tremenda, mas Sadraque, Mesaque e Abednego está no coração. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, mas se Ele não quiser, vai ficar um legado para esse povo ver. E sabe o que está acontecendo? Que chama atenção, que tem uma multidão que parou para ver, porque o rei tinha que fazer jus da palavra, senão ele perdia a autoridade naquele tempo. A multidão está parada olhando. Tinha outros judeus que se encurvaram. Nos dias de hoje, melhor dizendo, teria outros crentes lá que prostraram. E a gente tem uma mania de querer ir junto com os outros. Você sabe que a nossa carne palpita para isso. Se é a maioria, dá mais vontade de acreditar na maioria do que na minoria. A carne pede para confiar mais numa multidão que está falando uma coisa do que 2 ou 3 que está dizendo outra. Sabe, eu fico imaginando eles, e muitos crentes ali naquele dia fizeram aquilo, prostraram e adoraram, mas eles estão sendo levados para a fornalha. E a Bíblia diz, para encerrar, amados, acompanhe em nome do Senhor Jesus, no versículo 24, aleluia. Perdão, amados. Versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo matarão os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Além de ser jogados, eles estavam amarrados, amados. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Oh, aleluia. E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro da fornalha? Ah, Jesus, não lançamos, novamente. E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu ao rei: é verdade, ó rei. Tomou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos. Eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Oh, aleluia. Sem nenhum dano. E ao aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Levanta a tua mão direita para o céu, fecha os teus olhos. Eu creio, igreja, que o 4º homem da fornalha, ele se encontra no nosso meio. Nabucodonosor está olhando e disse: a gente lançou 3, mas eu estou vendo 4, e o 4º tem semelhança de Deus. Estão passeando, ei, já não estão mais amarrados. Deus está dizendo: ei, levanta a tua cabeça, porque tu não serve qualquer Deus, tu não serve qualquer Senhor. Ele é o Deus que, se preciso for, Ele entra na fornalha contigo. E Deus manda dizer nessa noite: eu nunca te deixei só, eu estive lá. Assim diz o Senhor: eu estive lá. Oh, aleluia. Eu nunca te deixei só. Deus está dizendo: tu nunca passou pelo deserto só. O 4º homem da fornalha daquele dia está presente na casa. Tu pode adorar. Tu tem 1 minuto para adorar Ele. Adora. Tu tem 1 minuto para exaltar Ele. Nós temos 1 minuto para dizer para o Senhor: Pai, eu quero me posicionar como Sadraque, Mesaque e Abednego diante do peso. Eu não vou parar de te adorar diante da fornalha, diante do deserto, diante da ameaça. Eu te adorarei, eu te adorarei, eu te louvarei, Senhor. Abre as suas mãos na posição de receber. Levante o braço.
Ele está na casa. Ele está na casa, igreja. Aleluia. Toma posse do que Deus está te entregando. Deus está entregando livramento nessa noite. A fornalha não pode te queimar se tu és adorador. O espírito da morte não pode tocar se há oração. Oh Jesus, recebe aí nas tuas mãos. Glória, glória, glórias. Oh, aleluia. Feche as suas mãos em nome de Jesus. Feche as suas mãos como que segura algo dentro dela. E diga: Senhor Jesus, eu recebo, Pai. Eu tomo posse para a glória de Deus. Diga glória a Deus. E glorifica bem forte com as palmas o nome de Jesus. Aleluia. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Aleluias. Tomou ele e disse: porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentre o fogo, e nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Diga glória a Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, versículo 26, para encerrar os últimos versículos aí. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do... Olha aqui para o pastor. Tem hora certa de Deus te chamar para fora dessa situação. Tem um momento certo de Deus tirar você do meio do fogo. Somente seja temente. Não importa o que falou, não importa a palavra de maldição que foi lançada, não importa a ameaça do inimigo. Tem um momento certo de Deus te tirar do meio desse fogo. Oh, aleluias. Juntaram-se os satrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e vieram e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Oh glória, Deus é Deus de detalhes. Nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passará sobre eles. Diga glória a Deus. Falou Nabucodonosor e diz: bendito, oh glória. Falou Nabucodonosor e diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Jesus está dizendo mais uma vez: não temas, crê somente. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, proferindo entregar o seu corpo e servirem a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há, olha o que Nabucodonosor está dizendo, amado. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Babilônia foi um tempo de maior pecado sobre a terra. Se você procurar o significado de Babilônia, você vai ver que o significado é terrível. Só para destacar, para encerrar: num tempo da Babilônia, um tempo de pecado, num tempo de erro, esses homens fizeram a diferença no meio.
Porque sabe o que acontece? Não vai ser ambiente, não vai ser palavras, não vai ser influências que mudam um cristão do seu propósito. Quando ele está convicto de que Deus é Deus. Não vai ser influência, porque naquele dia Sadraque, Mesaque e Abednego viram governadores encurvar, viram prefeitos se encurvarem, viram conselheiros do rei se encurvar. Mas eles entenderam que todo poder é dado somente por Deus, e somente Ele tem o todo poder. Coloque sobre o teu coração que Deus, muitas das vezes, não vai impedir a fornalha chegar na nossa vida. Muitas das vezes Deus não vai impedir o mar fechar. Muitas das vezes Deus não vai permitir, ou seja, que chegue o problema. Mas o que Deus faz é dar livramento em todos eles. Vai chegar a fornalha, muitas das vezes vai chegar o poço para a nossa vida, mas em tudo Deus vai estar lá com a gente. Coloca sobre o teu coração: Deus está contigo nessa campanha, e o tempo todo te dizendo, como no tema ele falou para Jairo: pega na mão de Jairo, sacode Jairo de Jairo, não dá ouvido, não temas, crê somente. Vai te dar vontade de parar, de desistir, mas Deus está te falando nessa noite: somente crê. Ainda que o inimigo está te ameaçando, tem fornalha, deixa a fornalha, porque fornalha não muda quem Deus é na igreja, na tua vida, para honra e glória do Senhor. Aleluias. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Ele é Deus de provisão, amados. Ele é o Deus que dá livramento, sem importar qual seja a situação. O rei mandou acender 7 vezes mais. A lógica era para ele já cair ali, já cair sem vida. Mas quando eles caíram, a Bíblia diz que o rei estava ali assistindo, e eles estavam de pé. E a Bíblia diz que pela visão do rei, eles passeavam no meio do fogo. Calma, mano. Que estava naquela fornalha e passeava ali com os teus servos. Tu és o Deus, Pai, que livrou eles da queda dentro da fornalha. Tu és o Deus que permitiu o fogo queimar somente, meu Pai, aquilo que amarrava eles, aquilo que prendia eles, que queimou. Ah, Senhor, Tu és tão perfeito, que o Senhor não deixou eles ficar nem com o cheiro da fumaça. Tu és Deus de detalhes. Pai, nessa noite, Sadraque, Mesaque e Abednego são Teu povo que veio Te adorar. É essa Tua filha, é esse Teu filho que se posicionou a Te servir, a Te buscar, a Te adorar, Deus. Se olhar para a dificuldade, se olhar, Deus, para os empecilhos, igreja, fala com Ele, adore o Senhor. Entrega a tua família aí, sem ter medo. Entrega a tua casa para o Senhor, o teu casamento, os teus filhos. Fogo não me queima, as águas não vão afundar. Pois estás comigo, não estou sozinho. Declara, só a tua voz, declara. Você nessa noite temer porque olha, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Ele irás prover de novo. Esse é o nosso Deus. Eu creio em Ti. Da igreja, confie que está nas mãos dele. Que vier, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Senhor, igreja, fale com Deus através desse louvor. Pai, honra a tua igreja nessa noite. Senhor, está crescendo o desejo de te adorar cada vez mais. Deixa acender o teu coração nisso, igreja. Deixa acender o temor. Tu és adorador, tu és adoradora. Tu és aquele que adora, mesmo na fornalha, mesmo no sofrimento, mesmo na luta
tuas mãos para os céus e diz: temer porque se eu estou guardado, Jesus, guardado por quem nunca perdeu batalha. Qual é o nome dela, igreja? Seu nome diga, é profetiza. Jeová Jireh. Ele irá prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Declare. Prover de novo. Deixa ele passear no meio da igreja. Passa no meio do teu povo, Jesus. Enche essa vida, enche esse coração da tua presença. Levanta pessoas dessa noite. Levanta aquele que estava se sentindo caído. Adora, igreja. Oh, aleluias, aleluias. Glória, glória, glórias. Vai adorando ele, deixa ele te usar, deixa ele te encher. Irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, diga com fé, e o vento forte. E o vento forte. Oh, aleluias. Não vão. Deus está levantando a igreja com identidade. Deus está te levantando como adorador, uma adoradora dele. Deus está te levantando como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda que tenha ameaça, ainda que tenha levante, Ele é Deus na sua vida. Ele é quem faz, Ele é a porta aberta, Ele é a saída, Ele é o teu braço forte, Ele é a tua resposta que você deve buscar. Ele é mais forte do que o fogo, Ele vai além do que os ventos fortes. Ele é Deus, Ele é Deus. Declare, declare. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, diga pra ele. Em ti, meu Deus. Declare, em ti. Em ti, meu Deus. Ele é maior. Aleluia. Em ti, meu Deus. É uma força. Em ti, meu Deus. Aleluia. Declare. Porque sim, Jesus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Diga o nome dele. Seu nome é. Sinta a graça dele na casa, igreja. Jeová Jireh. Ele está passeando no meio do teu povo. Tem anjos do Senhor no nosso meio. Adore o Senhor, adore, exalte. Sinta a presença dele do teu lado, aleluia. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Nós cremos, Pai. Eu creio em ti. Tu és grandioso, tu és santo e tu és Deus. Ah, Senhor, tu és a nossa provisão. Tu és o Senhor que está conosco no meio do fogo. E se passares pelo fogo, eu estarei contigo. E se nas águas tu passares, a palavra dele é viva e fiel, eu também estarei lá, diz o Senhor. Não importa a situação, tema o Senhor. E não temas a circunstância. Somente a Deus. Somente ao Senhor. O Deus que dá livramento na fornalha. O Deus que livra os seus. Aquele que guarda a tua vida. Aquele que te livra diante das ameaças do diabo. Aquele que enquanto a gente não vê espiritualmente falando, e a gente está adorando, Ele está indo dar livramento para os teus. Ele está indo guardando os teus nessa noite.
Ele está indo e colocando as mãos dele e dizendo: não, há joelhos dobrados pela vida deste. Ei, aleluias, há joelhos dobrados. Enquanto você adora, enquanto você busca. Oh, aleluias. Tu és santo, Senhor. Deus, Ele é Deus de livramento. Ele está guardando nessa noite. Ele está livrando e nos ensinando: não temas, crê somente no Senhor Jesus. Toma posse do que Ele te entregou nessa noite. Toma posse do que Ele tem te entregado. Receba sobre a tua vida antes de ir para casa. Que a presença do Senhor aviva e essa chama no teu coração. Que a presença dEle te encha, te fortaleça, te levante, te encoraja. Eu vivo do que creio. Ele irá prover. De novo, Santo, creio em ti. Feche as suas mãos, amados, curando que é teu. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós cremos, estamos saindo daqui hoje, a tua igreja renovada, e crendo na tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Abra os teus olhos e glorifica o santo nome do Senhor com as palmas, para a honra e glória do Senhor. Amém, amados. Diga graças a Deus. Quem está crendo em nome de Jesus, que essa palavra fique no teu coração. Ei, ainda que a fornalha chegue, o Senhor também está lá, para que você possa. E a gente vai voltar para casa abençoados. Amém. Vai haver uma janta em nome de Jesus. Vai haver uma refeição preparada ainda, né? Está preparando, em nome de Jesus, será benção, em nome de Jesus. A gente anunciou alguns dias atrás que a gente fez um bazar em prol, né, do culto de casais, porque é um culto diferente, tem os gastos, né? E muitas das vezes a gente vê muitos cultos de casais aí que são cobrados. Esse culto aqui a gente nunca procurou cobrar nenhuma taxa, a gente sempre levanta propósito, como está sendo um bazar, e a gente já tem preparado também outro bazar para dia 8 de junho, ou seja, dia 8, nós teremos outro bazar para ser levantado ajuda para esse dia, porque será bênção em nome do Senhor Jesus. E dia 15, o culto de casais. Pastor, eu vou estar vindo em nome de Jesus. Já coloca no teu coração, já profetiza para que nada venha impedir, amém? Você vai dar um nome, algum dos obreiros vai estar anotando lá na porta. A gente vai anotar para ter o controle de quantos casais vai estar vindo, amém? A gente vai estar aqui também junto com os irmãos, adorando o Senhor e recebendo a palavra. Vai vir uma pregadora que vai ministrar aqui para os casais, Jéssica Nayara, da cidade de Anápolis, que vai estar ministrando sobre as nossas vidas, os casais nesse dia, que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Para a honra e glória do Senhor. Pastor, eu vou dar vindo, dar o seu nome lá na porta para algum dos obreiros, em nome de Jesus, e vai ser bênção esse grande dia, amém? Vamos para casa abençoados, pega tudo nas